Vamos continuar aqui então. Olha só, nós estávamos trabalhando com a regra de 3, lá no outro videozinho de matemática, e aí eu falei que a gente iria agora usar a regra de 3 na porcentagem. Se você não viu o outro vídeo, vai lá e assiste o outro vídeo, tá bom? Então olha só, agora nós vamos envolver a regra de 3 e a porcentagem. Nós ficamos 2 semanas estudando porcentagem, 2 semanas estudando a regra de 3. Agora a gente vai juntar as duas coisas, tá bom? Então, quando eu vou calcular a porcentagem envolvendo a regra de 3, a porcentagem ela se torna uma grandeza. E essa grandeza vai ter como referencial o total sendo 100%. Professora, qualquer probleminha de porcentagem pode ser feito em regra de 3? Pode, tá bom? É uma terceira opção para você poder calcular uma porcentagem. A primeira era multiplicando em decimal, a outra era multiplicando em fração e agora você pode resolver também fazendo uma regrinha de 3, ok? Normalmente a gente utiliza a regrinha de 3 para quando ele não dá a porcentagem de alguma coisa. Então ele dá 2 valores e nenhuma porcentagem. Quando isso acontece, eu posso fazer esse desenvolvimento. Então olha só, nós vamos fazer hoje 3 exemplos. Um exemplo normal de quantidade, um exemplo de aumento, tá vendo? Um aumento de tarifa. E o terceiro exemplo vai ser um de desconto. Então, um cálculo normal, um de aumento e um de desconto. A lista de exercícios dessa semana vai ser questões envolvendo a regra de 3 com porcentagem, tá ok? A lista de matemática. Então, vamos lá. Lá no meu primeiro exemplo, nós temos 20 são quantos por cento de 80? Tá vendo? Ele não me deu a porcentagem. Ele me deu 2 valores e pediu a porcentagem. Então, eu vou calcular a porcentagem do número? Não, ele não me deu porcentagem, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar com base num total de 100% e vou achar a porcentagem. Então, tá, ele fala assim, ó, 20 são quantos por cento de 80? Então, quem é o total é o 80. Então, eu venho aqui, ó, 80 vale 100%. Então, olha lá, tá vendo? Então, 80 é o total, 100%. Eu quero saber quanto vale 20. Então, vem aqui, ó, 20 é quantos por cento? Pronto, fez a montagem da regra de 3. Então, 80 é o total. Então, 20 vale quantos por cento desse total? Nós vamos fazer toda vez que for porcentagem com regra de 3, ela é diretamente proporcional. Aumenta o valor, aumenta a porcentagem, diminui o valor, diminui a porcentagem. Então, nós sempre na porcentagem vamos multiplicar cruzado se for resolver por regra de 3. Então, vai ficar 80 vezes x é igual a 20 vezes 100. Então, eu tenho que 80x é igual a 2.000. Então, x é igual a 2.000 dividido por 80. Posso simplificar os dois zerinhos, ó. Então, vou ter que x é igual a 200 dividido por 8 dá 25. Então, significa que R$20 equivale a 25% de 80. Então, 20 equivale a 25% de 80. Então, 25% de 80 vale 20. Tranquilo? Olha só um outro exemplo, só que agora, né, colocado em uma aplicação do cotidiano. A passagem de ônibus custava R$3. Então, qual é o custo total da passagem? R$3. Então, eu vou lá, ó. R$3 é o total, que é 100%. Ok. Sofreu um aumento e passou a custar R$3,50. Então, agora ela não é R$3 mais. Agora ela é R$3,50. Ele quer saber quantos por cento de aumento teve.
Olha, se 3 era 100%, 3,50 vai ser mais que 100%, porque teve um aumento em relação ao valor total. Então, vamos lá. Então, tem que dar um valor maior que 100. Então, eu vou multiplicar invertido, ó. Então, 3 vezes x é igual a 3,50 vezes 100. Então, vou ter que 3x é igual a 350. X é igual a 350 dividido por 3. Então, eu tenho 350 dividido por 3, eu vou ter que x vale 100. Vamos ver, 50 por 3. 50 dividido por 3 vai ficar 1 vezes 3, 3, sobra 2, desse o 0. 6 vezes 3, 18, sobra 2. Então, lá, aproximadamente 16,6. Então, x é igual a aproximadamente 116,6%. Ok? Aí, olha o que ele perguntou. Qual é a taxa de aumento da tarifa? Então, a tarifa era 100%. Passou para 116. Então, de 100 para 116, teve um aumento aproximado de 16,6%. Ok? Então, se desse 108, seria um aumento de 8%. Se desse 115, um aumento de 15%. Então, se ele era 100, passou para 116, houve um aumento de aproximadamente 16%. Tranquilo? Professora, e pode ter o desconto? Pode. Vou apagar agora para a gente fazer o C. Lembre que isso aqui é explicação de matéria nova, então tem que estar no seu caderno. Exemplo 1, exemplo 2 e o exemplo 3. Eu até escrevi na lista. Copie a explicação do vídeo no caderno e depois faça a lista. Tá bom? Então, essa aqui é a explicação que você vai copiar no caderno. Agora, o exemplo 3. Vamos lá. Como você vai copiar, então eu vou colocar o enunciado aqui. Então, exemplo 3. Lá no exemplo 3, ele fala assim, uma blusa que custava R$42 está sendo vendida por R$35. Qual a taxa, tá vendo? Ele não deu porcentagem, ele quer porcentagem. Qual a taxa percentual de desconto desse produto? Ok, então, olha, o que acontece? Aqui nós tivemos... Caiu um monte de pincel ali. O que vai ter aqui, ó? Uma blusa que custava... Professora, perdeu o apagador? Tem base? Onde que eu pus o apagador? Depois eu acho, preocupa não. Vou usar um paninho ali. Ele fala assim, ó, a blusa que custava R$42, então o preço da blusa era R$42. Então, R$42 valia 100%. A blusa passou a custar 35. Então, R$35 é quantos por cento? Lembre que teve uma redução. Se teve uma redução, quer dizer que o resultado vai dar menos que 100%, porque reduziu o valor total. Então, tá bom. Vou resolver... Perdi o apagador, vou usar esse aqui mesmo. Só sou professora mesmo, né? Um cubículo, uma salinha, consegue perder o apagador. Então... Olha só.
O que você vai fazer então? Vou fazer a multiplicação cruzada. Então, 42x é igual a 35 vezes 100. Então, tenho que 42x é igual a 3.500. Só acrescentar os dois zerinhos, ó. Então, x é igual a 3.500 dividido por 42. Então, x é igual... Eu tô fazendo os cálculos antes, né? Eu falei para vocês para ser mais rápido. Vai dar aproximadamente 83,3%. Então, olha, de 100% passou para 83,3%. O que acontece? Houve uma redução. Aí ele quer saber qual foi a redução. Então, olha, a redução, que foi a taxa de desconto, era 100%. Passou para 83,3%. Então, vamos fazer a subtração para ver a diferença. Pega emprestado, ó. 10 tira 3, 7. 9 tira 3, 6 e 1. Então, houve uma redução de aproximadamente 16,7%. Tranquilo? Olha só, se você ainda ficou com dúvida, na regra de 3 por porcentagem, tem um vídeo lá no canal do 3º ano de matemática aplicada, que ele também foi feito com porcentagem através de regra de 3. Se você quiser ver mais exemplos de resolução por regra de 3, você pode procurar lá o videozinho, é 3º ano matemática aplicada, cálculo de porcentagem. Tá bom? Depois tem a correção da lista deles também, que você pode dar uma olhada, tá ok? Então tá bom. Um beijo, fique com Deus, boa semana. Fique em casa, hein?